no livro de Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, como um sopro passa sobre eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Eu fiz questão de ler todos esses versículos, do 12 até o versículo 31, para nós termos como base aquilo que vamos compartilhar nessa noite. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Nós vemos através da palavra de Deus que todas as promessas de Deus a respeito do seu povo se cumpriu. Nenhuma caiu por terra. O povo de Deus, eles tinham talvez um grande defeito, de um povo que experimentou tantos milagres de Deus, desde a criação desse povo através de Abraão, os milagres que Deus fez através de Abraão, e como através da sua vida, esse povo se tornou uma nação forte. O povo de Israel, através de uma família, se tornou uma grande nação. Por quê? Ele se baseou e se fundamentou na palavra de Deus, na promessa de Deus. Talvez por algum momento Abraão ele quis dar uma certa ajudinha para Deus e até mesmo adiou a conclusão da promessa ou até mesmo ele ser participante da promessa de Deus. Porque quando Deus chama Abraão,
ele não sabia para que lugar ele ia. Ele não sabia para que terra ele ia. Ele apenas saiu sob uma ordem de Deus. E baseado nessa ordem, ele peregrinou por muito tempo no Egito, na Mesopotâmia, nas partes ali de Canaã, onde Deus tinha dito a ele que seria a sua possessão, seria a terra onde os seus filhos herdariam. Os filhos dos seus filhos herdariam. E nós vemos aqui, talvez um momento de descrença do povo de Deus quanto a tudo aquilo que Deus já havia feito a eles. Aquele povo que no passado foi cativo dos egípcios por cerca de 430 anos, quando uma família desceu para viver ali, quando José estava como governador do Egito, aquele povo cresceu dentro daquela terra. E diz a palavra de Deus que o faraó da época, que conhecia os feitos que havia sido tinha acontecido através da vida de José e as estratégias que Deus deu a ele para que ele pudesse, num tempo de crise, aquela nação ser o celeiro do mundo. Através do Egito, muitas e muitas terras foram alimentadas, povos daquele tempo foram alimentados e não sofreram o peso da fome sobre eles. Porque através da vida de José e da sabedoria com que Deus lhe havia dado, ele usou de estratégias e ele estocou alimento no tempo da fartura. A gente daquele tempo veio para o Egito para comprar alimentos do Egito, alimentos que tinham. E aquela família, Jacó e seus filhos, descem para o Egito. E quando eles se multiplicam ali, chega um determinado tempo que eles se tornam escravos do povo egípcio. E por cerca de 400, contando do tempo que aquela família desceu até o tempo da sua libertação, isso soma-se cerca de 430 anos de escravidão, de servidão, de trabalho forçado para o povo do Egito para manter aquela nação como uma potência no seu tempo. Mas Deus tinha uma promessa para aquele povo. Ele os arrancou daquela terra, operou milagres, prodígios naquela terra, provando para aquele povo que talvez por um tempo havia se esquecido do Deus que eles serviam, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Talvez por um tempo eles ali trabalhando, eles ficaram apenas questionando quando será que vamos ser libertos dessa servidão. Mas eles foram libertos. Deus os guiou pelo deserto. Deus não lhes deixou faltar nada. O tempo em que eles estavam no deserto, diz a palavra de Deus que a roupa ela não se consumia. Imagina crianças crescendo e a roupa miraculosamente ela crescia. Aquele povo, os calçados, eles não se gastavam. Deus cuidou deles de todas as formas. Por mais que eles tinham um coração obstinado, por mais que eles tinham um coração voltado ainda para o Egito, lembrando-se daquilo que eles tinham lá, mas Deus cuidou deles. Aqueles que murmuravam, aqueles que desobedeceram a Deus, aqueles que se levantaram contra Deus, infelizmente, eles não entraram na terra prometida, na Canaã, a qual Deus havia dado a seus pais. Eles morreram ali no deserto. O remanescente, aqueles que viveram a provisão de Deus, aqueles que não eram os cativos do Egito, puderam entrar na terra. Deus preparou eles para serem um povo guerreiro, um povo que no momento em que os inimigos se levantassem contra eles, eles saberiam se defender. Não foi por acaso que eles viveram todo aquele tempo no deserto, porque dizem, se você olhar o caminho que eles haveriam de percorrer para chegar até Canaã, era um caminho de cerca de 18 dias. Mas Deus os conduziu por um caminho um pouco mais longo, porque se logo de cara eles chegassem, em poucos dias, eles iam enfrentar os seus inimigos,
o povo filisteu, os jebuseus, os amorreus estavam ali naquela região. E talvez eles não suportariam a guerra que eles haveriam de enfrentar. Mas Deus os guiou por um caminho mais longo, para que eles fossem treinados. Meu irmão, minha irmã, você que nos escuta nessa noite, talvez você olhe para as adversidades e talvez você até mesmo não entenda as formas como Deus está trabalhando na sua vida. Talvez você, no seu íntimo, na sua alma, você quer que as coisas se resolvam num estalar de dedos. Mas não é assim que Deus trabalha. Ele tem o poder para resolver o teu problema muito mais rápido do que um estalar de dedos. Basta uma palavra dele, basta uma ordem dele. E a palavra diz que ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos proteger. Quando eu coloquei esse título, Qual o Tamanho do Teu Deus? É para que você se lembre de que maior do que os seus problemas, muito maior do que as suas dificuldades, existe um Deus poderoso que tem cuidado de você. Ele está te forjando, Ele está forjando o teu caráter, Ele está fazendo você se fortalecer para as batalhas que ainda você irá ter que travar. Porque o nosso descanso dessa palavra de Deus que não é aqui nessa terra. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter que lutar todos os dias. Virão as vitórias, mas após as vitórias sempre haverá uma nova batalha a ser travada. Sempre a guerra, ela só vai ser findada quando o nosso Senhor Jesus voltar. Porque Ele vai exterminar o pecado, Ele vai lançar o diabo no lago de fogo. Tudo aquilo que nos oprime hoje, tudo aquilo que se levanta contra nós, quando o Senhor Jesus voltar, vai se findar. Ele vai dar um cabo final, né? Aqueles, para quem jogava videogame, né? Vai dar o fatality ali. E aquilo que nos oprime hoje, aquilo que se levanta contra nós, aquilo que talvez tire o seu sono durante a noite, não mais existirá. Portanto, a minha palavra é nessa noite para você perseverar. Não olhe para as adversidades, mas coloque esses problemas, essas dificuldades diante do teu Deus. Isaías, usado por Deus, ele traz uma palavra para aquele povo, uma palavra de exortação àquele povo, dizendo: olha, vocês não estão enxergando, vocês estão se esquecendo de tudo que Deus fez por vocês, os livramentos que Deus fez por vocês. Há um louvor que eu cantava, que diz assim, a letra dele: tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Às vezes o nosso coração, ele fica inclinado para as coisas que nós conseguimos enxergar. E nós temos que, sabe, meu querido, manter os nossos olhos fixos em Cristo. Olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para os problemas, que eu tenho certeza que você resolve um no dia, ou às vezes você recebe o milagre de em um dia, mas mais à frente vai haver um novo desafio para a sua vida. E se você ficar se queixando, se você ficar perguntando, onde foi que eu errei? Será que Deus não está me vendo? Se você ficar como o povo de Israel, questionando a Deus, olha Deus, o Senhor não está me vendo, o meu direito, a minha justiça está passando de longe, onde o Senhor está? Deus está trabalhando, meu querido. Deus está cuidando de você. Às vezes você não tem percebido, mas a cada dia da sua vida, o fato de você estar com saúde, ou de você ter passado, talvez você foi acometido por esse vírus que ainda não foi extinto de uma forma total, mas Deus tem te dado graça, você passou ao povo, olha, se você passar pelas águas, elas não vão te submergir, você não vai se afogar. Se você passar pelo fogo, você não vai ser queimado. Olha para mim,
Confia em mim, diz o Senhor. Tenha certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é comparado à grandeza de Deus, à majestade de Deus, a qual Isaías está fazendo aquele povo se lembrar como um grande homem, como um grande ser, que mede as águas com a concha da sua mão. É como se Deus pegasse todas as águas que estão estendidas sobre o globo terrestre na palma da sua mão. E quem recolhe na terça parte de um éfa o pó da terra, em que pesa os montes em romano e os outeiros em balança de precisão. Você conseguiria fazer tudo isso? Tire os seus olhos do problema que está ao seu redor. Volte os seus olhos para Deus. Eu tenho certeza de que se você está de pé até esse presente momento, é porque você está sendo alimentado todos os dias pela palavra de Deus e pelas promessas que Ele tem feito na sua vida. Mas às vezes nos nossos momentos de vacilo espiritual, nós acabamos olhando para as adversidades e nos esquecemos que Deus está no controle de tudo. Ele está nos lembrando de que Ele é um Deus muito maior do que todos esses problemas que têm vindo sobre as nossas vidas, sejam eles financeiros, sejam eles na nossa saúde, sejam eles problemas até mesmo familiares, problemas no nosso trabalho. Coloque o teu Deus acima de todas essas coisas. Ele tem o poder de resolver isso. Então somente espera no Senhor, confia no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor permanecem em vida. Aqueles que confiam no Senhor, diz o salmista, que são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A minha mensagem para você nessa noite é para você continuar confiando no Senhor, crendo que Ele está no controle. E ele continua dizendo: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento. Não existe na terra, não existe alguém que possa dar sabedoria a Deus, lhe ensinar alguma coisa, meu querido. Quem somos nós diante da grandeza de Deus? Eu venho aqui te lembrar, eu venho aqui fazer você se lembrar de que Deus está cuidando da sua vida. E talvez Ele cuide muito melhor daquilo que talvez você tenha planejado. Talvez você, nas suas estratégias, no seu conhecimento, você traça objetivos, você traça planos, mas às vezes nós somos frustrados pelo nosso entendimento, somos frustrados pelo nosso coração, porque a própria palavra de Deus diz que o nosso coração ele é enganoso. Talvez o nosso coração nos leva para caminhos que depois nós vamos nos frustrar. Decisões que nós tomamos que depois nós vamos nos arrepender. Mas Deus ele tem preparado caminhos mais altos para você. Deus ele tem preparado coisas grandes para você. Que talvez nesse momento, talvez eu estou falando para você isso e você não, talvez você não esteja conseguindo entender. Mas não é pelo seu entendimento, não é pelo seu conhecimento. A fé, ela se baseia em crer em Deus. Crer que Ele é o Senhor de todas as coisas. Crer que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando todas as coisas ao nosso redor estão dizendo ao contrário. O teu Deus, Ele está no controle. Como eu disse, Ele está te ensinando. Ele está forjando você para as batalhas que hão de se apresentar diante da sua vida. E ele continua dizendo: acaso não sabeis, versículo 21, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra?
Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Você consegue entender isso? Você consegue medir no seu entendimento humano o tamanho do seu Deus? Será que o teu Deus é do tamanho do problema que você tem lá no seu banco? Será que o teu Deus é do tamanho do problema de saúde que você tem? Você tem um Deus que é poderoso. Poderoso. Ele não é apenas poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Quer dizer, não existe poder maior que o dele. Acaso alguma coisa é impossível a Ele? Não existe nada. Nada que seja impossível. Como pode alguém, uma mulher que não havia conhecido o homem, ela vir dar à luz, senão pelo poder do Espírito Santo de Deus? Mas ela creu no poder de Deus. Por mais que ela fosse depois mal falada nas redondezas, mas ela creu no poder de Deus e naquilo que ela trazia dentro de si, que era o Salvador de toda a humanidade. Deus é um Deus que muda histórias, muda situações. Ao longo da palavra de Deus nós vemos pessoas que eram improváveis, pessoas que estavam fora da nação de Israel, creram no nome do Senhor, elas creram nas promessas de Deus, elas foram contadas na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando os espias eles entraram em Jericó para espiar, para ver de que forma eles iam, porque ela creu na promessa do Senhor. E se você olhar a genealogia de Jesus, o nome de Raabe está lá. Há uma outra personagem que era considerada improvável. E segundo a palavra de Deus, era um povo maldito, porque era um povo que fazia coisas terríveis entre si com seus inimigos, os moabitas. Mas ela foi casada com um filho de um hebreu, um filho de um belemita. E por causa disso, ela teve a sua vida transformada. Quando a sua sogra, Noemi, quando o marido de Noemi ele morre, quando os 2 filhos dela também eles morrem, e todas ela e suas noras ficam viúvas, e ela fala, podem seguir o seu caminho, podem voltar para suas casas, para os seus pais. Mas Ruth, ela tem uma decisão sábia. Ela disse, não, eu vou com você. Eu vou com você. E ela disse assim essas palavras: o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde você deitar, eu deitarei. Onde você for, eu irei. É como se ela estivesse naquele momento abraçando as promessas de Deus para a sua vida. E por causa disso, ela também está contada na descendência de Jesus. Ela deu à luz a Obed, que posteriormente foi o antecessor de Davi, da linhagem de Judá. E nós sabemos que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele é considerado a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Aleluia! Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Por que você fica, talvez, murmurando ou resmungando? Talvez você se lembre daquele desenho da hiena que dizia: ó céus, ó vida, ó azar. Talvez você está nessa situação. Talvez você tirou os seus olhos dos céus, de Jesus, daquele que pode todas as coisas, daquele que é o Deus onisciente, e continua olhando para as adversidades. Talvez mesmo ainda enquanto eu estou ministrando essa palavra ao teu coração. Meu querido, volte os seus olhos para Cristo.
Volte os seus olhos para Deus. Ele pode transformar a sua vida. Talvez para o seu problema você não vê solução, mas eu tenho certeza de que se você abrir o seu coração com sinceridade, humildemente diante do Senhor, eu tenho certeza de que Ele é poderoso. Ele ouve o teu clamor. Sabe o que nos separa de Deus? É a nossa incredulidade, são os nossos pecados. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Entenda que nos afastam de Deus, porque Ele sempre permanece no lugar dEle. Somos nós que nos afastamos. A nossa incredulidade, o nosso pecado. E quando nós murmuramos, nós estamos pecando. Nós estamos nos afastando da presença de Deus, dando lugar para que as setas do maligno atinjam a nossa vida. E com isso nós nos frustramos, nós nos cansamos, nós ficamos afadigados. Mas nessa noite, em nome de Jesus, receba uma palavra de fé, uma palavra de confiança, de que você pode contar com um Deus que está acima de todas as coisas. Ele domina eternamente todas as coisas pelo seu poder. Olha o teu Deus, olha o tamanho do teu Deus. Versículo 25 diz assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. A ciência, em toda a sua tecnologia, o seu aparato técnico e seu conhecimento, ela nomeou algumas estrelas que nós enxergamos no céu, algumas constelações. Mas existem milhões e milhões espalhadas pelo universo. E aqui eu leio uma palavra agora para você, a qual diz: Deus conhece cada uma delas pelo seu nome. E quando Ele as chama, todas elas se apresentam e nenhuma lhes falta. Imagine você, meu querido. Talvez você fique questionando a Deus se o seu problema não vai ser resolvido. Calma, espera. Ele cuida de você. Tão somente espera nele. Tão somente descansa nele. Não se precipite. Não levante uma palavra de blasfêmia. Não levante uma palavra de questionamento. Uma palavra de murmuração. Não. Mas confia no Senhor. Confia no Deus Todo-Poderoso. O Deus de Jacó. O Deus de Israel. O teu Deus. É esse Deus que eu falo para você, que eu faço você lembrar. Ele está cuidando de você. Não se esqueça disso. Que a sua memória ela seja reavivada agora pelo Espírito Santo de Deus. E que eu tenho certeza de que você já viveu grandes milagres na sua vida, na sua caminhada com Cristo. Eu tenho certeza disso. Então, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra ela possa, nessa noite, avivar o teu coração. Fazer você se lembrar de que o teu Deus é muito maior do que o teu problema. Qual é o tamanho do teu Deus? Ele é muito maior. O teu problema é menor do que um grão de areia diante do teu Deus. Então confia no Senhor. Confia no teu Deus. Confia que Ele está olhando para a tua adversidade. Confia que Ele está olhando para a tua dificuldade. E Ele, mediante a fé que você tem colocado nele, com certeza, Ele vai fazer um milagre acontecer na tua vida.